Aqui é o pastor Dr. Luiz de Matos gravando o nosso grande seminário 10 requisitos para alguém ir para o céu. Estamos no nosso vídeo de número 47 e estamos refletindo sobre o nono requisito. Amados, o nono requisito diz que nós precisamos permanecermos firmes em Cristo Jesus ao longo de toda a nossa jornada. Já vimos então, nos vídeos anteriores, que a primeira coisa para permanecermos firmes em Jesus é não nos conformarmos com as coisas típicas desse mundo. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Também não podemos nos compatibilizarmos com o mundanismo, ok? Não podemos nos sentirmos bem com tudo aquilo que o mundo nos propõe, nos oferece, com a vida normal das pessoas que vivem lá no mundo e que não possuem compromisso com Deus. Tiago, capítulo 4, verso 4. E precisamos, meus amados, evitar o uso e a prática de palavreado característico daqueles que vivem no mundo e não têm compromisso com Deus, ok? Inclua-se aqui as gírias, inclua-se aqui xingamentos e inclua-se aqui palavras de baixo calão. Meus amados, não é nada fácil viver uma vida na ética cristã. Não é nada fácil vivermos uma vida dentro dos padrões da cidadania do céu. Vamos dar sequência a esse nosso estudo, meus amados, analisando agora um quarto item, ok? No tocante a permanecermos firmes em Cristo Jesus, que é a vigilância. Meus amados, Jesus nunca se cansou de exortar a todos com respeito à vigilância. Temos múltiplos textos na nossa Bíblia onde Jesus se dedica a exortar a todos a respeito da vigilância. Mateus 24, 42 diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Também Mateus, no capítulo 25, verso 13, quando Jesus encerra a parábola das 10 virgens, ele diz assim: Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem haverá de vir. Ainda Mateus 26, 41 diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja, meus amados, que é através da vigilância que nós nos protegemos da tentação. É através da vigilância e da oração que nós nos revestimos da graça e do poder e das decisões corretas, nos precavendo dos ardis de Satanás, das armadilhas que ele põe no nosso caminho. Ok, meus amados? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. Temos também Marcos 13, 13, que fala da perseverança. Meus amados, perseverar é o mesmo que permanecer, ok? E Marcos 13, 13 diz que é quem persevera até o fim que será salvo. Marcos também registra no capítulo 13, verso 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo do encerramento de todas as coisas aqui nessa vida. Observe que olhai, que é um sinônimo de vigilância, e vigiai vem antes da atitude da consagração e da oração. Ok, meus amados? Porque orar muito, mas não vigiar,
não vai dar em nada, ok? Conhecer muito a respeito da Bíblia, mas não vigiar, pode não dar em coisa alguma, ok, meus amados? Lucas capítulo 21, verso 36 diz assim, já na parte bem final do versículo: vigiai, pois, todo o tempo. Ok, meus amados? Então é isso. É vigiar, vigiar e vigiar. E o tempo todo. Ok? Sabe por quê, meus amados? É simples. Paulo nos orienta e nos ensina que o nosso grande problema não é contra as coisas materiais dessa vida. Não é contra a nossa própria carne, que tem sua natureza caída e nos constitui como um grande problema. Mas Paulo nos ensina, meus amados, que o nosso grande problema é as hostes espirituais da maldade que nos rodeiam, que nos acerceia e que nos fustiga muitas das vezes através das coisas do mundo. Com isso vai nos ameaçando diuturnamente na tentativa de prejudicar a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Ok? Meus amados, isso está escrito em Efésios capítulo 6, verso 12. Diz assim o texto bíblico: porque não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Meus amados, nós não temos poder no mundo espiritual contra as hostes espirituais da maldade. Por esta razão, nós precisamos nos firmar em Cristo. É por isso que ele diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. Quem está em mim dá fruto, mas quem não está em mim não consegue dar fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ok, meus amados, ok? Maravilha! O apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 8, ele revela para nós que o inimigo das nossas almas vive ao nosso derredor constantemente, vive nos acerceando, vive nos tentando, vive procurando uma oportunidade de levar-nos ao tropeço. O texto diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor de todos, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Meus amados, sede sóbrios, estai atentos, não descuidem, não se envolvam com distrações desta vida. Vigiai o tempo todo, porque esta é a maneira de nós escaparmos das armadilhas que o diabo arma no nosso trajeto, no nosso caminho todos os dias. É isso aí, meus amados. Permanecer firme em Cristo exige muita vigilância da nossa parte, muita atenção à medida que nós avançamos no nosso caminho. À medida que vamos vivendo a nossa vida, nós precisamos ter cuidado com as nossas decisões e as nossas escolhas. Precisamos ter cuidado com a forma de nos comportar, da forma de nos conduzir, ok? Meus amados, Jesus nos apresenta a vigilância como sendo um grau de maior importância quando consideramos os demais, ok? Então, sem vigilância, nós não permaneceremos em Cristo Jesus, ok, meus amados? Nós podemos dar mais um passo agora, avançando em mais um item a respeito de permanecermos firmes em Cristo, que é o nosso quinto item, que vai falar da prática do amor ao próximo. Meus amados, veja o que nos ensina Jesus e registra Mateus no capítulo 22,
no versículo 39. Lá diz a respeito do segundo mandamento. Depois dele falar do primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a vossa alma, vosso coração, vossa dedicação, etc. Ele vai falar do segundo mandamento. E aí ele diz assim, o segundo mandamento, ele é semelhante ao primeiro e se resume em amar o teu próximo como a ti mesmo. Meu amado, observe então que a prática do amor ao próximo se resume num segundo mandamento, onde o primeiro é amar a Deus, amar a sua lei, amar a sua doutrina, e o segundo mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos, ok? Nós podemos ler sobre isso, lendo todo o texto de Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28, mas eu quero ler apenas o versículo 31. Marcos 12, 31 diz assim: e o segundo mandamento, semelhante a este, o primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O primeiro, amar a Deus, e o segundo, ao nosso próximo como a nós mesmos. A verdade é que nós temos muita facilidade de amar quem nos ama. Nós temos muita facilidade em nos darmos bem com quem se dá bem conosco, especialmente o nosso rol de amizades. Mas, meus amados, Jesus não ensina desta maneira. Jesus nos orienta e nos conduz a um comportamento completamente contrário da nossa natureza. Veja os ensinos de Jesus que registra Mateus no capítulo 5 e no verso 44. Veja bem, pegue a sua Bíblia, acompanhe o nosso texto, dá uma pausa aí no vídeo e vamos ler junto comigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Misericórdia, gente, isso daqui é absolutamente contra a nossa índole, contra a nossa lógica, contra a nossa natureza. Mas Paulo reforça esse mesmo ensino quando ele escreve Romanos 12, a partir do verso 10, onde está escrito: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Ok? Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos sim no Espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Verso 13: comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade com todos. Verso 14: abençoai aos que vos perseguem. Isso não é fácil. Abençoai e não amaldiçoeis nunca as pessoas que vos querem mal. Verso 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Meus amados, se quisermos aspirar à habitação eterna na glória de Deus, nós precisamos viver uma vida de harmonia, uma vida de prática de amor para com o nosso próximo. Ok? Dividindo com ele as nossas alegrias, dividindo com ele também as nossas dificuldades, dividindo com ele as nossas posses. Ok, meus amados? Às vezes a gente tem tanto lá na poupança, vê um irmãozinho passando fome, pedindo um prato de comida e nós viramos as costas, nós não nos sensibilizamos com a situação dos nossos domésticos da fé. Precisamos, meus amados, nos preocupar com aqueles que dentro do nosso relacionamento possam usufruir de dias melhores, desde que dependam das nossas atitudes, desde que dependam dos nossos recursos, desde que dependam das nossas decisões. Meus amados, esse tipo de comportamento vai estabelecer uma grande diferença
entre aquele que vai morar no céu com Jesus, aquele que serve a Deus, aquele que pertence ao reino da luz, e aquele que está fora deste contexto, ok? Aquele que não pertence ao grupo que forma a igreja, que Jesus haverá de vir buscar um dia, ok? Malaquias fala sobre isso, gente. Malaquias fala sobre isso. Capítulo 3, verso 18. Tem que existir uma diferença. Gente, tem que haver uma diferença. Se a sua vida é igual à vida dos outros que pertencem ao reino das trevas, se a sua maneira de viver não tem diferença com a maneira de viver daqueles que vivem no mundão, como é que você pleiteia para o céu? Como é que você tem a coragem de dizer que você vai para o céu, que você pertence à igreja? Meu amado, cantar no coral, pregar bonito, ler a Bíblia, tudo isso é muito importante, mas ir para o céu, meu amado, ir para o céu é uma questão de permanecer firme em Cristo Jesus. Nascer de novo, ter o nome escrito no livro da vida e a partir daí permanecer firme em Jesus. Amém, amados? Amém? Que Deus abençoe a todos e que essa palavra encontre guarida, que essa palavra encontre corações abertos. Porque olha, meus amados, ir para o céu com Jesus são 10 requisitos necessários. 10. Estamos no 9º, já estudamos 9 e daqui um pouquinho estaremos entrando na reta final. Deixe o seu like, se inscreva no canal, divulgue o nosso canal, compartilhe os vídeos, nos ajude a divulgar essa palavra gloriosa, esses ensinos maravilhosos que nós temos aqui no nosso canal do YouTube. Ok? Podemos dizer amém, meus amados? Glórias sejam dadas a Deus. Amém, amém, amém.